coisa que está acontecendo de uma forma ou de outra, você vai se envolver nisso, porque estamos nos aproximando das Olimpíadas, eu tenho ouvido falar, e eu queria falar um pouco sobre essa questão que o Paulo fala sobre a falta de, não é falta, assim, o valor que tem o esporte, o exercício. Então eu queria, hoje o tema vai ser o atleta que representa Deus. Todo mundo sabe que na Olimpíada pessoas representam o país, amém? E eu queria falar do atleta que representa Deus. O que é que Deus entende como corridas e objetivos, e saltos, e alvos, né? Então eu queria começar mostrando um vídeo sobre a Olimpíada. Eu não sei quantos aqui sabem, né, mas vou passar algumas informações bem rápidas. A Olimpíada, não sei quem sabe sobre isso, eu sei que eu sou professor de educação física e já trabalhei com isso há algum tempo. Mas as Olimpíadas, elas foram criadas pelos gregos em 2500 antes de Cristo. Nós sabemos disso. 2500 antes de Cristo, é muito chão, amigos. Na verdade, são 4.500, no barato, 4.500 anos, né, de existência, criado pelos gregos, né? Mas só foi lá para o ano de 700 e lá vai fumaça, é que começou de fato os jogos a serem organizados com várias competições e representações, até que no ano de 390 e um pouquinho, já tendo Constantino assumido uma religião cristã, né, a religião romana como uma religião cristã, abrindo mão de todas aquelas idolatrias e criando outras, né? Mas assim, mais ou menos nessa época, o rei, esqueci o nome do rei que tinha na época lá, o imperador, ele manda acabar com os Jogos Olímpicos. Por que isso? Era porque os Jogos Olímpicos, com certeza, não sei se é porque eu também conversei com ele, mas assim, os Jogos Olímpicos foram feitos para adorar os deuses gregos, e principalmente Zeus. Quantos ouviram falar sobre isso? Zeus era filho deixa eu lembrar aqui, de Reia, né, da deusa Reia, com o deus Cronos, exatamente. Então era Cronos com Reia. E o que acontecia nessa relação? Todas as vezes que Cronos e Reia tinham um filho, Cronos e Reia dá quase uma doença, né? Cronos e Reia tinham um filho, a Reia tinha que levar o filho para o Cronos e ele devorava a criança. Olha que doideira. Até que um dia ela falou, não, vou parar com isso, e ela entrega uma pedra para ele. E na hora dele ir comer a criança, ele deve ter dado uma dentada na pedra, não deve ter sido muito fácil. E a Reia some com o Zeus, que era o filho daquele momento, e ele passa a viver nas matas e por ali, escondido, até que ele se torna homem e vem combater contra o pai. Aí encontra outros irmãos que também estavam já dissidentes desse processo, não sei como, mas eu explico muito bem, que isso é uma história, né? Não é uma história, é uma história, como é. Então, veja bem, nesse caso, aí começa a guerra do filho contra o pai, né? E é muito doido esse negócio, porque, veja bem, aí o filho vai e mata o pai e se torna o rei maior, o deus maior, no caso ali, o deus grego, né? Zeus. Mas uma coisa muito interessante, porque a definição, ou assim, o atributo maior dele era que Zeus era o Deus que dava ao homem o caminho da razão e ensinava que o verdadeiro conhecimento só vem através da dor. Quantos ouviram o que eu falei? Vou repetir, porque isso aqui é uma pesquisa. Zeus, dava ao homem o caminho da razão, né? Por isso os gregos eram tão racionais, né? E ensinava que o verdadeiro conhecimento da vida só poderia vir através da dor. Daí surgem
em homenagem a ele, talvez dentro de um enfoque na questão física da dor, mas da dor também de ficar horas estudando, ou horas se dedicando a alguma coisa. Então ele dizia que aquilo só acontecia debaixo da dor, e aí surgem os Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus, homenagem a um deus que era, segundo a história, era um deus mulherengo, cheio de amantes, cheio de adultérios, cheio de atitudes carnificinas, de coisas loucas, de orgias, né? Tanto que se usa até a expressão, né? Parece uma orgia grega. Tudo se vem dessa época, dessas épocas de deuses, né? Ou em nome de deuses, quando os imperadores também entravam, eles também se envolviam nesse elan, né? Meio doido assim, com essas coisas pervertidas desses deuses criados pelos homens. Agora veja, dentro disso surgem os Jogos Olímpicos. Eu quero agora que você se situe, para você entender um pouco a contextualização do que o Paulo vai falar hoje para nós aqui em Coríntios. Mas antes disso eu quero passar um vídeo, em nome de Jesus, já vai intercedendo em línguas, em oração, em batalha espiritual, a gente está certo hoje, né? Ok, irmão? Está pronto aí? Então, protege. Bote bem alto para a gente ouvir bem. É um testemunho de uma mulher, antes de dar o clique aí, é o testemunho de uma mulher maratonista, na primeira maratona que houve nas Olimpíadas Femininas. Essa mulher, ela chegou em último lugar, mas a história dela é muito interessante porque mostra um pouco dessa angústia e dor, assim, de um pouco de frustração. Passa aí. Mais alto. Agora que eu estou ficando mais velha, eu vejo que existem algumas coisas impossíveis, principalmente no esporte. Você pode querer, você pode treinar, se preparar, mas existe um limite. But then you just hit your limits. Em 1984, esse limite não parecia existir. A primeira maratona feminina em uma Olimpíada. Tanto se lembram de John Demoit, a americana que venceu a prova. Difícil esquecer esta mulher, que chegou 20 minutos depois, em 37º lugar. Quase 20 anos depois, e aqui está o número, 323. Este é o número da maratonista que entrou para a história dos Jogos Olímpicos. Gabrielle Anderson, até hoje, é o símbolo de determinação. New people that I don't know, they find out that I am a marathon. O que mais me surpreende é que, não dias depois, mas anos depois, pessoas que não me conhecem, quando eu conto que estava na Olimpíada, falam: ah, você é aquela garota da maratona? Isso ainda me surpreende. So surprised me. É a primeira Olimpíada da Suíça, Gabrielle Anderson. Ela tinha 39 anos. At the start, I was very excited and No começo eu estava muito entusiasmada, feliz por estar nos Jogos Olímpicos. E
Ele continuar. Não importa o que aconteça. Foi assim nos últimos metros. Eu vi a linha de chegada e pensei, ele tem que terminar. I'm gonna try to finish no matter what. A imagem impressiona a própria Gabriele. Because I could see the finish, but I just tried to finish. I wasn't expecting the medal, but I was hoping. Eu não esperava uma medalha. Esperava terminar entre as 10, 15 primeiras. Os tempos que eu tinha tornavam isso possível. Was my case was indicative of. Os médicos só deixaram Gabriele continuar porque ela ainda transpirava, o que era um bom sinal. Not really the doctors, but I know that they came up. Eu não ouvia claramente os médicos, mas eu sabia que eles tinham lutado se filha parar. Eu me lembro que eu falava para eles, ou só na minha cabeça, sabe mesmo, que eu queria terminar. Eu estava bem o suficiente para isso. Ela não tinha ideia de como estava, nem de que aquele momento seria história. Para muita gente, motivo de orgulho. Talvez não para ela. Não era exatamente orgulho. Eu estava aliviada porque a dor tinha passado e eu não precisava mais andar. Quando vi as imagens, fiquei sempre, de certa forma, desapontada. Eu acho que poderia ter ido melhor. Pergunto se ela mudou de ideia nos últimos 20 anos. Não, eu ainda não sinto orgulho. Ainda fico sem jeito quando vejo a imagem. Uma imagem forte de alguém tentando carregar o próprio corpo. Eu não percebi que isso seria impossível de eliminação. Vi isso no dia seguinte, quando li os jornais e fui chamada para uma entrevista. Nossa, o quanto a minha imagem estava impressionante. Era um choque. Os jornais estão guardados até hoje. As lembranças de Los Angeles de 84 espalhadas pela casa. Um pedaço da pista também ficou com ela. Eu fui feliz e agradecida por não ter tido nenhuma sequela. No outro dia eu já estava me sentindo bem. Pude continuar competindo. Não era o fim da história. To end the story. Abril de 2003. Primavera nos Estados Unidos. Ainda neva no estado de Idaho. E a história de Gabriele continua. Ela já não compete mais. Hoje o esporte preferido é o esqui. Fica nas montanhas pelo menos 6 horas por dia. Depois, trabalha como florista em um grande hotel da cidade. Tradicional, frequentado por muita gente conhecida. Entre as fotos de presidentes e astros do cinema, olha está, a jovem e famosa Gabriele Anderson, a mulher que não ganhou uma Olimpíada, venceu a dor, a exaustão, os próprios limites. Muitos limites estão na sua mente. É o que dizem. A mente faz grande parte do que você quer fazer. Provavelmente a maioria aqui nunca foi atleta ou talvez não entenda isso. Mas eu, quando falar hoje sobre atletas, sobre Paulo, você vai entender um pouco mais. Primeiro que a gente precisa ver a dedicação de uma mulher como essa. A preparação disso. Eu quero que a gente entre primeiro na palavra de Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 24. Vou ler até o 27. Se a sua Bíblia não encaixar aí, relaxa, porque a minha é a Bíblia viva e às vezes o texto não encaixa, mas você pode guardar para você ler direitinho em casa. 1 Coríntios 9, versículo 24, ele diz aqui, posso ir? Vocês não sabem que de todas as pessoas que correm, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o primeiro lugar? E Paulo sugere, corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Porque todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso
Fala do ter uma coroa que logo perece. Mas nós, diga-se eu, competimos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como uma pessoa que soca o ar. O que te lembra isso? Pelé, né? Quando ele fazia o gol. Lembra disso? Então ele está citando isso aqui. Talvez Pelé tenha tirado daqui essa inspiração. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e eu faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a tantas pessoas, eu não venha a ser reprovado naquilo de que tanto falei. Então Paulo não está dizendo que é uma porcaria. Em outra parte ele diz que o exercício físico não tem nenhum bem comparado à parte espiritual. Agora veja, é preciso a gente entender. Muitas pessoas, e quantos entendem que é bacana isso, uma história? Eu vivi no esporte a minha vida toda a minha, desde que eu me entendo por gente, eu fui atleta. Atleta sem estar nesse nível, embora eu tenha feito uma maratona e não está registrado em lugar nenhum. Mas eu terminei uma maratona em 4 horas, cravado no relógio, era o tempo máximo que podia se entrar. E quando eu cheguei lá, já não tinha mais plateia, já não tinha mais ninguém, nem a própria organização estava ali, né? E era apenas uma passagem vazia. E o cara ainda olhou para mim e falou assim: oh, não pode entrar não, você não tem camisa de inscrição, porque eu nem inscrição tinha feito. E eu falei assim, mandei o cara lá para um lugar qualquer, e passei lá do lado do negócio, mas eu estava mais ou menos assim, eu só não fiquei assim porque não tinha tanta gente para me segurar. Se eu caísse, eu ficava no mesmo. Então, irmãos, depois eu nunca mais me esqueço disso. Aí acabou a corrida e eu sentei no meio-fim de uma rua lá. E ele terminava no Leme, né? Só que o meu carro estava na Figueiredo de Magalhães, eram lá mais ou menos uns 8 a 10 quarteirões, 6 a 10 quarteirões. O mais difícil não foi correr 4 horas, o mais difícil foi chegar no carro, porque eu estava exatamente assim. Só que não tinha plateia, mas eu entendo isso. Só que eu não me preparei. Essas pessoas, amigos, para chegar numa Olimpíada e fazer um tempo de 2 horas e tal, não se preparam muito. Isso é apenas corrida de maratona, mas você tem a ginástica olímpica, que é um outro exemplo de grande dedicação, você tem a dança, você tem o teatro, você tem tantas coisas no mundo e na vida, que as pessoas, para chegar a um nível, para poder competir, entrar dentro de um estádio, numa Olimpíada, ela tem que dar a vida dela, ela se abstém de quase tudo que a sua própria geração desfruta. Muitos atletas desses não sabem o que é fumar, o que é beber, o que é ir a uma festinha no sábado à noite, não sabem, porque eles sempre estão treinando diretamente, às vezes mais de 2 vezes por dia. Então são pessoas abnegadas, que não desfrutaram de nada que as suas gerações tinham, para quando chegar uns 20 anos, nesse caso a mulher com 39, porque era uma nova modalidade, conquistar uma medalha olímpica, para depois pendurá-la no pescoço ou em alguma parte da casa. E depois disso, sabe o que acontece? Acaba. Aí ela vira florista, uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa ali. E no final de tudo, sabe o que fica? São as memórias de uma vida dedicada, mas um dia esquecida. Pessoas que se gastaram fazendo isso, né? Eu fiquei impressionado, essa mulher tem a minha idade, ela está enrugada, eu estou novinho ainda. Parece um bebê. Estou parecendo um bebê da mulher. Mas são pessoas que se gastaram ali, deram tudo de si. Mas por que elas fizeram isso? Porque elas acreditaram, porque era um sonho, porque era tudo para elas. Porque elas não podiam viver sem aquilo, porque elas tinham um alvo, um objetivo, ainda que o objetivo terminasse com uma medalha. Eu falei aqui outro dia de um tenista, não sei se é o Borges, esqueci de novo, que depois de ter sido campeão de tudo, tentou se suicidar. Por quê? Porque o alvo que ele se preparou uma vida inteira jogando tênis 5 vezes por semana, de manhã e de tarde, treinando para ser o melhor do mundo, chegou lá um dia,
ele conquistou, e aí ele... E agora? E agora? Não tem mais nada para viver. Sabe? Ficam só... E com a velhice chegando, com o tempo passando, né, essas pessoas elas têm vida curta de fama. Ficam só as memórias de tudo aquilo pelo qual elas se desgastaram, se gastaram ali. Então, veja bem, queridos, eu acho que tem muito valor nisso. Mas eu quero te encaixar no que o Paulo está falando aqui. E ele fala em outra passagem que o exercício físico não tem valor nenhum comparado ao valor espiritual. Eu quero te dizer, amigos, que eu admiro muito pessoas que se dedicam as suas vidas pela causa do reino. Eu quero pegar o que o Paulo está dizendo aqui, e que ele está dizendo que essas pessoas estão correndo numa pista, mas toda a plateia em volta está correndo, e você vê o que o cara fala na reportagem, ninguém sabe o nome da pessoa que foi a primeira campeã da Olimpíada na área da maratona feminina, a primeira, ninguém sabe o nome, mas todo o estádio se levantou e correu com aquela mulher. Entende, amigos? Todos estavam ali, não era só ela, quando todos estavam envolvidos. Então, sabe, quando eu olho isso, eu admiro, mas eu admiro muito quando as pessoas, homens e mulheres, jovens, abrem mão da sua vida de fazer coisas que todos fazem. Todo mundo faz, estou fazendo também. Abre mão das festinhas, abre mão de ficar só numa vida de sexo e rock and roll. Abre mão de viver somente para si. Eu preciso me formar, eu preciso fazer uma pós, eu tenho que organizar minha vida. Elas podem abrir mão por Cristo. Homens e mulheres e jovens que estão aqui nessa noite também, pessoas que estão abrindo mão, que decidiram conciliar a sua vida com Cristo. Nós estamos prestando atenção. Eu vou te dizer para vocês, irmãos, eu quero honrar você que faz isso. Continue fazendo. Conciliar a sua vida, seja como família, seja como estudante, seja como trabalhador, seja o seu próprio lazer, seja o seu próprio descanso, quando você abre mão disso para fazer a corrida de Deus, para entrar no time de Deus, para se tornar um participante do time de Deus. Nós estamos entendendo o que eu falo. Eu quero dizer para você, você tem o meu respeito nessa noite. Você tem o meu respeito e tem a honra de Deus. Ouça isso, a Bíblia fala que tem uma grande recompensa à nossa espera. A Bíblia diz que todo esse nosso sacrifício, essa coisa de a gente abandonar certas coisas em detrimento daquilo que é de maior valor, a Bíblia diz que isso tem uma grande recompensa. Ela não fala de uma pequena ou uma recompensa qualquer, ela fala de uma grande recompensa, que não dá para pendurar no pescoço ou na parede da tua casa, que não é comparável a um diploma, o pastor, que não é comparado a uma honra, um CD que eu gravei. Não, querido, tem uma coisa muito maior. Isso é para desfrutarmos eternamente. Aquilo que nós estamos fazendo hoje na nossa vida, abrindo mão de coisas pessoais, às vezes da própria família, às vezes de um ganho pessoal ilícito, às vezes abrindo mão para alguém, abençoando, isso repercute na eternidade, amigos. Você precisa acreditar nisso, porque é nisso que o Paulo está dizendo. Ele está falando de uma Olimpíada, e em outro texto ele diz, não se compara. O exercício é muito bom, mas passa. As pessoas vão esquecer essas pessoas, mas no exercício da equipe de Deus, do atleta de Deus, você vai ser lembrado para sempre no céu. Bem, aleluia, eu estou animado. Um grande atleta de Deus pergunta para Deus, Deus, o que eu posso fazer para que outras pessoas conheçam esse caminho que eu encontrei?
E ele fala, você deve aí na terra viver pelos meus princípios e mostrar que é possível e infinitamente melhor perder para ganhar. Viver pelos princípios que eu te dou. Mas sabe qual é o nome disso, amigos? Sabe qual é o nome dessas pessoas que fazem isso para elas, para a glória, para sonhos? Isso se chama renunciar. Você tem que renunciar para você chegar no pódio. Ninguém chega no pódio porque foi lá. Tem que ter renúncia, tem que ter um alto preço pago. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus disse, Pai, o que eu posso fazer para entrar no teu time, para fazer com que as pessoas cheguem no pódio aqui em cima? Filho, alguém tem que ir lá embaixo mostrar que dá para jogar com as minhas regras aquele jogo. Alguém precisa fazer isso. Queridos, alguém precisa fazer isso nessa geração. E eu me incluo nessa geração, não é uma geração de faixa etária, é uma geração de gente que vive aqui hoje, com 60, com 80, com 10, com 15, com 30, com 40, casados, solteiros, separados, viúvos, ricos, pobres, inteligentes, não tanto assim. Se você olhar para Cristo, ele vai dizer, filho, mostre na terra como é viver debaixo dos meus princípios. E aí você vai ser um atleta que me representa na Olimpíada da vida. Estou bem poeta hoje, né? Sentiu que estou definindo na unção poética? Então, amigos, a questão é, o que é que eu estou disposto a renunciar para ver pessoas que eu não conheço alcançando um prêmio? Por que eu estou disposto a abrir mão? Até que ponto eu estou disposto a viver minha vida indo para a escola? Mas todo mundo vai. Antigamente as meninas iam para a escola, tinha aquelas saias até aqui, vocês não sabem disso, né? Aí, tão comportadinhas, elas saíam de casa assim. Aí quando chegavam na esquina, elas enrolavam aqui, aí vinha parar aqui, né? Então, amigos, eu fico pensando, o que é que eu estou disposto a fazer no mundo que não ama o Senhor, no mundo em que despreza os princípios de Deus, no mundo em que olha para as pessoas de Deus e acha ridículo? Eu estou disposto a mostrar que é bom. Como? Conciliando com as coisas que eles fazem? Não, mas vivendo a diferença, mostrando quem Deus é, mostrando o caráter de Deus, mostrando como é que dá para você viver na terra, ser lindo, feliz, maravilhoso, obter as coisas, mas não perder a essência da presença de Deus em você. Nós estamos vendo? Então, amigos, eu acho linda essa passagem aqui, que está em Tessalonicenses 2, versículo 19. 1 Tessa 2, 19. Olha só que tremendo. Ele fala, eu vou falar aqui na linguagem, tá? Qual é a nossa esperança? Ou alegria? Vou esperar, que senão eu estou indo rápido demais. Posso ir? 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. Posso ir? Qual é a nossa esperança? Ou alegria? Ou coroa de glória? Ele pergunta. Aí ele responde: por acaso não são vocês também diante do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Uau! Ele está dizendo, qual é a razão de estarmos aqui? Qual é a razão de eu ser um pastor, um presbítero, um evangelista, um servo de Deus numa igreja, um diácono, um levita? Qual é a razão disso? A razão é que agora, que tal? Estou bem na foto? Não, a razão é, se não for fazer você chegar nessa posição em que eu fui, pela misericórdia de Deus, permitido entrar,
não tem valor nenhum. Paulo está dizendo, a minha parte nesse jogo é fazer você entrar nele e ser bem sucedido. Nós estamos entendendo? A minha parte nesse jogo não é apenas ganhar todas as medalhas e todo mundo ficar em segundo. Eu entendo bem disso. Só o chão. O negócio não é ser o vice, é ser o primeiro, o quarto. A questão é, em último, muitas pessoas se levantaram naquele estado e fizeram uma revisão de valores, pode ter certeza. Por um propósito que acaba no final da corrida e se encerra quando a carreira encerra. E a história nem sempre conta para ela mesma os valores que ela teve. Ela tem vergonha até hoje por ter chegado daquele jeito lá. Ela queria ter chegado entre os 10 primeiros. Então veja, amigos, Paulo está nos expandindo. Ele está dizendo, que esperança é essa que tu tem? Qual é o propósito de ir na igreja? Que negócio é esse de ter uma Bíblia em casa? Que negócio é esse de ter um plástico no carro dizendo, o Senhor que me deu? Qual é o propósito da tua esperança? Quando alguém olha a tua cara, ele vê o que em você? Que esperança você tem para dizer para o mundo? E ele está dizendo, que alegria é essa? Que coroa é essa que eu posso ter? A minha coroa, ele está dizendo em outras palavras, é você chegar no mesmo nível que Deus me permitiu chegar. Alguém ouviu isso que eu falei? Diga para o seu irmão, isso não é só para o pastor, isso é para tu também, para mim também. Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, 21, você vai entender como é que é ser um atleta de Deus. Apocalipse 3, 21. Igreja Laodiceia. 3, 21. Igreja Laodiceia, todo mundo conhece, né? Foi coincidência, esse foi o Espírito que armou isso. A igreja de Laodiceia era aquela igreja que não era quente nem fria. Era morna. E aí Deus fala, ó, frio não dá para mim, eu não gosto. Quem gosta de comida fria? Arroz com feijão, purê de batata e carne moída saída da geladeira. Come aí. Mas o frio tem uma esperança, dá para esquentar. Mas o quente, para todos aqueles que já um dia foram quentes no Senhor e se afastaram, sabem muito bem como é difícil manter-se aquecido novamente. E aí ele está falando, o morno, parceiro, é a pior posição que tem, porque você não tem estágio nenhum, você está num estágio de acomodação. Mas olha o que ele fala aqui, mesmo assim, mesmo você tendo boas obras, mesmo ainda, né, você tendo algumas conquistas, né? Mesmo você tendo caído, mesmo algumas coisas tendo se perdido, no 21 ele diz, há uma esperança, porque ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, eu me assentei também com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito está dizendo às igrejas. Preste atenção então. O que ele está dizendo à igreja? Ao que vencer, ao que começar a carreira, e não importa se vai chegar em 20º, que a mulher ficou mais famosa que a primeira, 20 minutos depois, 20º vai ficar em 100º. Não importa o lugar, importa é completar. Eu não posso levantar a pena, porque eu fui correr quarta-feira, corri, estou aqui morto. Eu estou aqui. Igreja, hoje eu não vou poder ir não, sabe? Porque assim estou todo dolorido. Diz para o teu irmão, para de dar desculpa e completa logo essa carreira aí, meu irmão. Para aí. Não vou hoje na igreja não, sabe? Que a minha tia chegou bem na hora.
Na minha casa, se chegar alguém na hora do culto, é que Deus mandou, que ele está doido para se converter. Olha o Daniel agora. Está doido para se converter, por isso que chegou na minha casa. Por quê, meu irmão? Porque eu sou do time de Deus. Quem entra no meu caminho, ou ele vai fazer parte da equipe, ou ele não vai aguentar muito tempo. Ele vai pedir transferência, ele vai pedir, vai entrar para o departamento médico. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Você pode estar frio, pode estar morto, pode estar até quente, mas o que Deus está dizendo é que existe um final de corrida. Como é o nome daquele velocista mais famoso agora mesmo? O Bolt. O Bolt, o cara está arrebentando, ele já corre até já comendo um biscoito. Então veja bem, o Bolt arrebenta na corrida de 100 metros. Mas se chegar aos 30 metros, ele fala assim, eu vou pegar um biscoitinho, já volto, ele perde. Então, queridos, não interessa se você está no time, interessa se você vai completar a carreira. Interessa se tu vai correr até o fim. Interessa se no meio você não vai ficar dando desculpinha. Não vou por causa disso. Eu não estou indo mais nesse time porque não deixaram eu cantar no louvor. Sai daí agora. Me tiraram de obreiro. Não me puseram na classinha. Nós estamos falando, querido, de você desfrutar eternamente uma coroa que recebe os campeões. No céu, se tu for o último a chegar, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Que nada, irmão. No céu, quando tu entrar com a coroa, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, eu tiro a coroa, eu jogo aos pés de Cristo. Falo, cada um. É o Senhor que merece a coroa. Eu quero fechar aqui, aos olhos de Deus, como é uma corrida para a coroa de glória. Como é que funciona isso? Eu vou te falar alguns versículos aqui, se você quiser anotar em casa. Não vou abrir, não, você não. Só um. Salmo 119, 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Sabe o que acontece? Aos olhos de Deus, quem entra para a corrida dele, o seu coração dilata cada palavra. Querido, se tu ficar se dilatando para tudo quanto é lado, sabe o que você vai ser? Uma sopinha de letrinhas. Sabe o que é uma sopinha de letrinhas? Quantos conseguem tomar uma sopa de letrinhas e formar uma frase? Ninguém. É uma sopinha de letrinhas, tem tudo ali, mas não tem nada escrito, não tem clareza na sua mensagem. Mas quando você está com o seu coração dilatado, os mandamentos de Deus sendo cumpridos, eles vão expandindo o seu coração, a sua alma, e você se torna uma alma vivente do coração de Deus, e você pode se tornar um referencial de Deus, você pode se tornar um luzeiro na terra. Olha outro salmo lindo aqui, para quem está no time de Deus se sente assim também. Salmo 119, 136. Ficamos tristes, porque rios de águas correm dos meus olhos, pois os homens não guardam a tua lei. Quantos têm se sentido assim no dia a dia? Pô, não dá para te tirar em primeiro, mas eu vou fazer um negocinho aqui, parceiro, aí toma esse como é o nome dessas coisas mesmo, aquele de toque, anabolizante, aí toma aí, parceiro, vai ser campeão, vai ser campeão a qualquer preço, burla as regras. A Bíblia está dizendo que quem realmente está no time de Deus chora por ver que o mundo não quer encarar as regras, não quer pular regras. Por quê? Eu vou ter que renunciar, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Mas eu quero ler mesmo agora, é Joel 2, nós vamos quase que terminar aqui. Joel 2, versículo 2. Se você quiser abrir, vai me acompanhar. Eu vou te mostrar os campeões de Deus no meio de uma batalha. Nós estamos prestando atenção ainda? Tem gente prestando atenção? Presta atenção. Joel 2, versículo 2. Eu falei João agora.
Todo mundo já está lá? Vou esperar você. Está lá? Joel 2. Antes de eu ler, olhe para mim enquanto o outro está procurando. Isso aqui é o que nós estamos vivendo agora. Esse é o tempo de Joel. É o tempo da igreja que Deus está levantando. Não é uma denominação se formando. Não, é Deus levantando a sua igreja, viu? Ele vai dar todo o formato, a formatação, ele vai mostrar qual é o conceito, o contexto, qual é o posicionamento. Presta atenção, você quer ser um atleta que representa Deus. Joel 2, versículo 2, dia de trevas e tristeza, assim, dia de trevas e de nuvens, vou começar tudo de novo, dia de trevas e tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, assim como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e numeroso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. É como se ele estivesse olhando lá na frente, o evangelho espalhado, como disse em Atos, em Pentecostes, por toda a terra hoje conhece o evangelho, gostando ou não, rejeitando ou não importa, mas todo mundo conhece. Versículo 3. Diante desse povo numeroso, um fogo consome. Consome o quê? Consome o mundo, você vai entender. Atrás vem uma chama abrasante quando a gente passa. Presta atenção. A terra diante dele é como um jardim do Éden. Observa, é como um jardim do Éden. Não é um jardim do Éden. É como se fosse, parece, mas não é. Demorex. Ninguém sabe o que é Demorex. Só eu mesmo. E não funciona. Então, diante dele, o fogo consome tudo. Atrás, diante do povo, quando ele vai indo, o fogo vai. Atrás dele, uma chama vem abrasando, vem queimando, vem matando, vem destruindo. Você vai entender já já. Veja, a terra diante dos seus pés é como se fosse o jardim do Éden, mas atrás dele, depois que a gente passa, é um jardim desolado, é um deserto. Sim, nada vai escapar pelo caminho por onde passa esse povo. Você vai entender. Por que isso? Porque quando um povo de Deus, olha bem para mim agora, quando um povo de Deus, de verdade, atleta de Cristo, gente convertida de verdade, gente que anda no princípio de Deus, quando esse povo passa pelo mundo, o mundo parece que é muito melhor do que a gente quer dizer que é estar com Jesus. Fala honestamente. Por mais que você fale apaixonado, às vezes ele quer falar, vou parar de transar com a minha namorada. Pô, doideira. Pô, vai ter uma balada lá, não vou poder. Então veja, o mundo parece uma maravilha, mas quando o povo de Deus passa, começa a queimar. Por quê? O fogo abrasa. Por quê? Porque quando você passa, querendo ou não, a sua vida revelada de verdade, como um homem, uma mulher, um jovem de Deus, quando você passa, o mundo pode até jogar pedra em você e fazer chacota, mas quando ele deita no travesseiro, ele pensa, aqueles são valores bacanas que eu perdi, e agora porque eu perdi, eu fico jogando pedra, eu avacalho, eu jogo para o lado. Então João está dizendo que a função da igreja, do povo de Deus nesse tempo, é marchar, mostrando com a sua vida. Isso não é marchar com a humildade de Cristo. Cristo era tão comum que alguém teve que beijar Cristo no meio de 12 pessoas para as pessoas saberem que era ele. Ele era muito simples. Então, o que a palavra está dizendo, João, é que nós vamos andar sendo o que nós somos com Cristo. Na vida diária, no cotidiano, na escola, no trabalho, na fila do ônibus, na hora de dar um trambique, na hora de pegar o troco errado, nós vamos mostrar, e aquilo incomoda, aquilo faz o público se levantar e olhar e falar, ali tem uma coisa diferente, e não é se dar bem, além do gesto, não se dar bem de qualquer jeito. Também ninguém sabe, eu estou ficando velho. Versículo 4. Olha o parecer dessas pessoas. Como é que essas pessoas se parecem? Vai olhando esse perfil. O parecer dessas pessoas é como o de cavalos. Pastor, meu marido está incluído nessa, ele é um cavalo em casa. Não, mas aqui
não é de cavalo grosseiro, é porque o cavalo se representava nessa época a força máxima de um exército. O exército tinha cavalo, sempre prevalecia. A força máxima, o que ele está dizendo é que, em outras palavras, o parecer dessas pessoas é como a arma mais mortal que pode existir na face da terra. Aí ele diz, e com elas eles correrão como cavaleiros, eles correrão como grandes guerreiros, eles saberão usar essas armas que lhes foi dada. 5. Como o estrondo de carro sobre os montes, irão eles saltando como o ruído de chama de fogo que consome a pragana. Lindo, né? Mas o que é pragana? Pragana é como se fosse a palha do milho. E sabe o que ele está dizendo aqui, em outras palavras? Ele está falando, quando você vê uma queimada, eu e Celso um dia estávamos na casa orando e nós vimos fogo queimando, um barulho ao longe. Meu irmão, dá um medo quando você vê aquilo. Dá medo, porque é um barulho assim, lá no alto do morro. Eu sou bom, eles falam para a gente. É o que ele está dizendo aqui. Esse fogo aqui, presta atenção aqui, irmão. O parecer dessas pessoas é como se estivessem usando as armas mais poderosas que a terra pode dar a alguém. Eles vão saber usar ela. Então, quando eles passarem, como um estrondo de carros, que é um carro de cavalo, quando eles passarem sobre esses montes, eles irão saltando as montanhas com um ruído, como se fosse de um fogo que alastra a terra, como um povo poderoso ordenado para o combate. Alguém que sabe o que é, irmão. Alguém que sabe se posicionar, que sabe chegar com humildade, que sabe na hora que for confrontado dar uma palavra de exortação com amor, de coragem. Gente crente de verdade. É isso que Deus está procurando. Esses são os últimos dias. Versículo 6. Diante desse povo temerão todos os povos. Todos os rostos desses homens e mulheres e jovens são como tisnadura da panela. Quem sabe o que é uma tisnadura da panela? Tisnadura da panela é quando você bota uma panela no fogo, quando o gás está acabando, fica preta. Quantos já viu? As mulheres sabem o que eu estou falando, né? E quem não sabe, na roça, que as pessoas usam fogão de lenha, a panela fica preta. Aí o que acontece? Se você passar a mão aqui, não vem um pó preto como se fosse carvão. E ele está dizendo que esse povo dos últimos dias está com a cara pintada. Por quê? Porque eles vão para a guerra. Eu vou para a guerra. Batom, tudo bonitinho. Não, esse povo aqui, meu irmão, eles vão para a guerra como guerreiros. Você já viu aqueles caras no futebol americano? Aqueles filmes que sempre aparece aquele momento do filme, né? Aí faz aquele silêncio e tá. Aí aquela cara de guerreiro, parceiro. Nós estamos ouvindo. Olha para o lado, vê se o cara te reconhece assim. Só rapidinho, só rapidinho. Ih, a gente está falando dessa aqui, parece mais uma representante da avó. Olha o meu programa, a pessoa está assim. Guerreiros da última geração. A pessoa está assim. Guerreiros da última geração. Está na hora de se converter. Certo? Tem a hora de ter um carinha de porta-retrato, bonitão. Mas tem a hora de ser gente de verdade, parceiro. E é guerreiro da última geração. Ele vem para suar a igreja, vem para abraçar quem não conhece. Ô, meu irmão, eu te amo. Ele cara maluco, é isso aí mesmo, parceiro. Vai se acostumando. Nós estamos ouvindo o que eu falo. Diga comigo, essa é a cara da geração com a qual Jesus pode contar. Gente que não tem vergonha de ser o que é. Mas olha só, agora ele muda um pouquinho de perfil, ele vai falar outras coisas. Ele diz agora, como valentes eles correrão, como homens de guerra subirão muros, irão cada um pelos seus próprios caminhos e não se desviarão da sua fileira. Ninguém vai apertar o seu irmão, irá cada um pelo seu próprio caminho. E sobre a mesma espada se arremessarão e não se ferirão. Presta atenção. Olha que coisa interessante. Sabe o que é isso aqui? Célula.
irão pelas casas, entrarão nos muros, entrarão nas ruas. O pastor Pedro não pode ir em todo lugar, irmão. Eu não consigo nem ir nos aniversários mais. É complicado, nem sempre dá. Agora ele está dizendo que esse povo, não tem problema não, pastor, você não vai, mas eu vou, estou contigo, eu estou em teu nome, estamos juntos, vamos lá, nós somos a igreja, pá, um vai aniversário do outro, um vai aniversário do outro. Aí ele fala uma coisa engraçada aqui, que eu fui pesquisar. Porque ninguém apertará o seu irmão e irá cada um pela sua própria carreira. Aí eu fui no dicionário. O que é carreira? Não é o Beto Carreiro. O que é o carreiro? Carreiro é ressonante. Carreiro é o caminho que a formiga faz. Sabe quando a formiga faz o caminho na grama? E fica um espaço assim? Ele está falando assim, o meu povo vai ser assim. Não parece isso. Hoje, assim, quase os irmãos nem se falam no ponto de ônibus, a paz do Senhor. Veja bem, irmãos, o que ele está dizendo aqui é que nós vamos ser igual formiga. Um está indo para lá, outro está indo para lá. Você já viu uma trilha de formiga? Cada lugarzinho, a cada 30 metros, tem duas formigas tampando no tapa. Não estou nem falando palavrão. No tapa, duas formigas no tapa, pá, pum, pum, cá. Não, elas vão para um lado, outra vão para o outro, mas elas não brigam. Elas vão completar a mesma obra, nós estamos no mesmo time, nós estamos vivendo a mesma coisa, um vai para um lado, outro vai para o outro, abrindo as portas, pulando as cercas, entrando pelas janelas, fazendo loucuras para Cristo. Se não for assim, querido, nós vamos passar 200 anos aqui nessa igreja desse jeito. Um dia eu vou, outro dia eu não vou. Está na hora da gente se levantar para o Senhor, amém? E ele continua dizendo, isso aqui é lindo. Vê se tu recebe isso aí, irmão. Porque veja bem, quando ele diz, irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas, entrarão como ladrão. Sabe o que significa isso? A imagem de Cristo voltando. Virá como um ladrão. Como se fosse um ladrão, mas ele não é ladrão. Então ele está dizendo, mas esse povo vai fazer já isso, porque já tem uma unção no ar. Já tem um Espírito. Você já notou que a igreja está disposta para fazer isso? E a igreja que não tem isso está capengando, mas a igreja que está fazendo alguma coisa, se mobilizando a cuidar de alguém, do discipulado, se preparando para levar alguém para uma célula, trazer alguém para a igreja, dar uma carona, ligar para a pessoa e chorar com ela. Alguém que está fazendo isso? A cara pintada, né? Você tem características de povo de Deus. Do contrário, você vai ter essa cara de chuchu aí que combina com qualquer coisa. Sabe por que chuchu? Talvez você não sabe, né? Por que a cara de chuchu? Porque chuchu, querido, não tem personalidade, entendeu? Chuchu não tem personalidade. Se tu botar chuchu com camarão, tá ótimo esse chuchu com esse gostinho de camarão. Chuchu com carne seca, tá ótimo esse chuchu com carne seca. É porque o chuchu pega gosto de qualquer coisa. Crente chuchu é assim, um crente que depende de onde ele vai, ele pega o gosto. Mas ele mesmo não leva o sabor de Cristo para lugar nenhum. Quantos crentes chuchu tem aqui para dizer amém? É bom, né? Versículo 10. Diante dele caminhará a terra, abalar-se os céus. Olha só a profecia se cumprindo aí, chega de cá. O sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplandor. Nesse tempo surgirão esses sinais, esse fogo se levanta e vai. É o que ele está dizendo aqui. Agora, nesse tempo, quando a lua se tornar em sangue, as estrelas retirarem o seu resplendor. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, mas ele está dizendo que a geração que vê isso é a geração dos caras pintados, e eles vão marchar, cada um no seu caminho, no caminho que puder encontrar. Eles não vão entrar em conflito, vão se lançar contra a mesma espada, a espada da apostasia, da indiferença contra Deus. Aleluia. Estou empolgado hoje. E ele diz, o Senhor, versículo 11, o Senhor, diga comigo, o Senhor. Olha o que ele fala, o Senhor levanta a sua voz dizendo, do seu exército, muitíssimos são os seus arraiais, casa de oração, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Neco, Lugo, ele está falando, muitos são os seus arraiais, mas olha só, poderoso é executando a sua palavra. Querido, se o cara só vai nessas igrejas como nessa aqui também, sabe o que tu é? Tu é só um frequentador. Mas ele está falando que o poder está em executar a palavra, em viver a palavra.
em prática a palavra, em Cristiano, rasgai o vosso coração, e não apenas as nossas vestes, como faziam os maiorais do templo. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Em outras palavras, se nós clamamos com esse coração, Deus pode nos dar sentença, se não para todos, mas para tantos que ouvirem e crerem na palavra que nós dizemos porque vivemos. Nós convivemos. Tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que ficam indo e vindo, relutando, teimando. Eu não convenço ninguém, eu só não desisto de falar. Eu vou até o fim e vou completar a minha carreira. Isso que Deus espera de mim. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. E eu quero terminar aqui. Para quem é e para o que nós corremos? Preste atenção, queridos. Aqui nessa noite tem gente de todo tipo. E eu te pergunto nessa noite, para quem você está correndo? Para quem é? Quem é o motivo da sua corrida? Vamos ficar prestando atenção, certo? Para que eu estou aqui, irmão, correndo? Para que essa mulher estava ali? Para quê? Ela não é lembrada talvez no mercado por uma pessoa a cada 5 anos. Deus está dizendo, Ele quer se lembrar de você para sempre. Vou pagar tudo, não. Eu vou passar um outro vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo, pensando nisso. Quem nunca pensou em desistir? Eu já pensei muitas vezes. Não está sozinho, não, parceiro. Quem nunca desistiu? Talvez aqui hoje esteja cheio de gente desistente aqui. Um monte de gente que desistiu, está desistida, mas está aqui igual uma estátua, com seus luzes e batons, ao invés de substituir isso pela tisnadura, pela fuligem da panela no seu rosto, de encarar a vida como Deus diz que é, porque tu está aqui, mas está vivendo como você quer achar que é. Isso não tem honra, não tem glória, você não é então a coroa de glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ouvir esse vídeo aqui.
Veja Deus. O que eu quero com isso nessa noite numa igreja evangélica? O que eu quero com isso numa noite numa igreja evangélica? Pastor, você não tem palavra? Tem palavra. Eu quero dizer para você que talvez já desistiu, que está aqui nessa noite desistindo da sua vida. A sua história parece que não vai, parece que não decola, um dia está em cima, outro dia está embaixo. O que eu quero dizer para você é que essas pessoas que vão vir para a Olimpíada, agora estão treinando há anos por uma medalha no peito, por uma medalha na parede, pela apreciação dos seus amigos, familiares, estão chorando com dor, com bolsas de gelo, passando todo tipo de dificuldades. Eles estão fazendo isso porque eles creem naquilo que estão fazendo. Eu te pergunto, por que é que nós não fazemos isso pela palavra, pelo Jesus? Por que é que não completamos a nossa carreira com Cristo? Por que é que nós queremos colocar sobre os outros a responsabilidade de uma fé que vai e vem, que esmorece, que enfraquece? Por que é que nós queremos, ao invés de olharmos para aquilo que está adiante, escolhemos confiar no Senhor? Essas pessoas têm isso e é só, mas nós temos uma promessa aonde desfrutaremos eternamente com Cristo. Eu não estou propondo você ser membro de uma igreja para chegar ali, porque não seria uma verdade. Eu te proponho ser parte do time de Deus, a atleta que representa Deus, alguém que caminha nos seus princípios e que enfrenta todas as lutas com Ele, com a sua palavra, alguém que não abre mão de viver os princípios de Deus quando tudo não vai errado, quando você cai, ninguém te levanta, quando você não parece que não tem mais esperança, Ele vem e diz: eu vou contigo. Eu vou contigo até o fim. Eu vou contigo até o fim. Eu quero que você fique de pé agora. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite. Está colhendo as suas lágrimas. Tem pessoas que nem choram porque tem vergonha.
Gálatas 5, versículo 7 diz: você estava correndo tão bem, quem foi que impediu para que não obedecesse a verdade? Seja o que for que tenham te dito, isso não veio daquele que te chamou. Um pouquinho de fermento estraga a massa. Provérbios 18:10 aponta para onde devemos ir. Torre forte é o Senhor, o seu nome. Para ela correrá o justo e lá estará, seguro todos os dias da sua vida. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como se fossem águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Sabe, amigos, existe uma passagem de Jesus que é muito linda e fala dessa corrida. Mas dessa vez já não é o atleta cansado quem corre para o pai, mas o pai quem corre para o filho. Feche os seus olhos, eu quero ministrar o seu coração. A palavra de Deus diz que um homem tinha 2 filhos, um deles disse: eu vou me embora, eu estou cansado, eu preciso ir para um lugar diferente, eu quero curtir novas coisas, eu quero isso. Eu não quero só isso, sempre isso, eu quero coisas novas. Por isso, meu pai, me dá a minha parte da herança, eu quero ir. A Bíblia diz que o pai relutou por conta que eu amava muito e disse: mas tu tem tudo aqui, filho, por que você quer isso? Eu falei: pai, não dá. Eu quero experimentar outras coisas, não seja somente aquilo que tu me diz que é bom. A Bíblia diz que o pai dá o dinheiro que pertencia à parte daquele jovem. E ele vai pelo mundo afora. E vai gastando toda aquela fortuna, vai distribuindo, aparecendo amigo de tudo quanto é jeito ali. Tudo quanto é jeito de amigo da onça. E vai gastando aquele dinheiro até que um dia aquela terra entra em crise. E todo o dinheiro que aquele homem tinha não tinha mais. Perdeu tudo que ele achava que era mais importante. Daí ele lembra do pai dele e fala: puxa vida, meu pai, na casa dele, até um empregado mais simples tinha o que comer, e eu estou aqui passando fome, nem a comida dos pobres as pessoas querem me dar, eu estou aqui nessa miséria. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como uma pessoa mais simples da tua propriedade. E a Bíblia diz que ele foi. Mas ela diz também que naquele lugar onde o pai morava, o pai olhava todos os dias do caminho. E naquele dia que o filho apontou lá no final da reta, o pai o reconheceu, mesmo o filho não tendo mais aquele estado no qual ele havia saído, cheio de grana, bem. A Bíblia diz que o pai levantou as suas saias e saiu correndo, se jogou no pescoço do filho, e o abraçou, e o beijou, e disse: que bom que você voltou. E o filho fez o discurso: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, peguei contra o céu e contra ti, joguei fora tudo que era bom, trata-me como o empregado mais barato desse lugar. E o pai imediatamente levanta o filho e diz: de maneira nenhuma, você é o meu filho. E manda que seus empregados tragam uma túnica mais linda que ele podia ter, as sandálias mais lindas, um anel mais precioso, coloca no dedo dele, fecha aquele filho que estava perdido e diz para todos: vamos festejar, porque hoje eu fiz a corrida mais linda que eu podia fazer. Aquele filho que
achava que ninguém se importava com ele, que ninguém acreditava nele, que ninguém ligava para ele, que ele mesmo achava que não tinha mais futuro. A minha corrida hoje foi para reencontrá-lo, beijá-lo e trazê-lo à vida de novo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Trabalhado 18 anos por uma igreja, porque a Bíblia diz que uma vida só
pessoa tem vergonha, se ela quiser, venha com ela. Nós vamos orar por esse jovem aqui. Hoje, o Senhor entra na vida dele para nunca mais sair, porque a palavra é forte. E é forte para você que está na igreja há muito tempo. E esse altar aqui está aberto. Na verdade, todos nós deveríamos ir correndo para cá e nos arrependemos de vivermos somente para nós. Aberto, disposto e deseja o Senhor, não como uma religião, mas como um pai, amigo, presente, companheiro. E hoje, ó Deus, o Senhor levanta na força do teu Espírito Santo e os faz caminhar sobre as águas, porque desse momento em diante cessam aqui as dúvidas e as que surgirem serão repudiadas com a força do teu Espírito na vida dele, para viver uma vida vitoriosa e completar a carreira com o Senhor.